Thiago, Nova York. Que todos nós queremos Ei, saber. Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui. Editor, por favor, no corte. Coloca o vídeo aqui, eu dançando na Times Square essa música. Por favor, a gente precisa disso. Mas conectando com essa questão de barreiras invisíveis, enfim, a gente vai pra mais uma que normalmente é colocada, né? Que é o mundo internacional. O quanto que isso é inacessível, inalcançável. E, cara, você teve uma bolsa em Nova York. Como que essa bolsa chegou? Como que essa chave virou, assim? Estão preparados? Você tá preparado? Agora vai começar a história. É um filme, tá? A minha história é um filme. Essa história é um né? filme. O que acontece? Lembra que eu tinha um pé nos Estados Unidos? Sim. Família de americanos. Aham. E tinha essas fotos dele na minha casa. Eu lembro que eu peguei uma foto dessa família que tinha lá, uma foto bem pequena assim, foto de bolso. Eu colei no meu caderno, que eu tinha um caderno de visualização de sonhos, onde eu colava imagens. Era tipo um scrapbook, sabe? E aí eu escrevia a frase, colava adesivo. E a primeira página do caderno era a foto dessa família. E tava escrito ali, né? Esse caderno foi de 2009. De alguma forma, essa família está ligada à realização do meu sonho. Tava escrita lá. Caramba. Com o tempo, né, eu tentei várias formas de ir para os Estados Unidos, tá? Primeiro, tudo que era sorteio de viagem eu me inscrevi. Eu lembro que uma vez teve um sorteio de uma escola de inglês e era quem conseguisse mais votos ia ganhar uma viagem pra Disney. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na minha igreja pedir pra eles imprimirem vários papelzinhos assim com link. E aí eu ia pro ponto de ônibus, eu colava nas paredes, eu ia nas escolas e pedia pras pessoas votarem em mim. Não consegui. Aí eu entrei na universidade porque me falaram, né? Inclusive desses missionários falaram pra mim que se eu fizesse universidade, talvez eu pudesse fazer um intercâmbio, né? Que a universidade paga e tal. E aí eu falei, vou estudar letras com inglês. Na época eu queria fazer relações internacionais, mas não tinha, né? Na minha cidade. Aí eu fiz letras com inglês. Não tinha nada de intercâmbio para letras. E tava no auge aquele programa Ciências Sem Fronteiras. Sim. Não tinha para inglês, era mais tecnologia, né? E aí, eu lembro que mais ou menos no quinto semestre eu fiz uma gambiarra. O pessoal o nome era AERE, né? Que era Assessoria de Relações Internacionais da minha universidade. Eu ia lá quase que toda semana para perguntar se tinha alguma bolsa nova. A moça já sabia, lá vem Thiago, lá vem Thiago. Aí eu tive uma ideia de fazer uma gambiarra. Olha o que eu fiz. Tinha um programa de intercâmbio aberto para a galera de biologia. E aí eu falei, olha, eu vou tentar me inscrever no intercâmbio como se fosse de biologia, só que eu vou me inscrever nas disciplinas de letras, que você escolhe as disciplinas que vai estudar. Perfeito. E eu passei para a Universidade de Ole Miss, lá no Mississippi. E aí ele falou, Thiago, em 50 anos de universidade, ninguém nunca teve essa ideia e tal. E pior ainda, você passou. E aí eu fiquei muito feliz, assim, parecia, né? Disruptivo mesmo, Nossa. até no processo pra ir pra lá, né? Eu falei, caraca, agora deu certo, agora eu vou para os Estados Unidos. Eu lembro que eu tomei as vacinas, né? Porque tinha várias coisas que tinha que fazer. Fui para Salvador, fiz o passaporte, me sentindo assim, indo para Salvador. Fiz o passaporte, tudo. E aí, faltando um mês para minha viagem, eles cancelaram o contrato com a minha universidade. E aí eu não consegui ir, né? Aí eu já tinha falado para todo mundo do bairro que ia para os Estados Unidos, né? Aí o problema é esse, que eu sou muito... Eu falo muito. Minha esposa fala, Thiago, só fala depois que acontece. Eu ficava naquela agonia, fala. O Thiago no Jornal tudo. Nacional, já contando Thiago. também. É aquele meme, mãe, não conta pra ninguém. Aí ela, boa noite. Já viu? Muito bom. E aí, eu falei, beleza, não consegui ir, né, esse intercâmbio. Depois, no semestre seguinte, eu passei em um outro intercâmbio, só que para o Canadá. Eu queria muito os Estados Unidos, mas era a Universidade de Bishops. Ficava, tipo, bem pertinho de Nova York. Então, eu já tava pensando, no final de semana eu vou para os Estados Unidos e durante a semana eu tô indo no Canadá. E aí eu fiz a prova também, passei, dessa vez foi eu e outras 5 pessoas. E a universidade tinha que mandar um código pra gente se matricular nas disciplinas enquanto estava aberto, né, as disciplinas do semestre, né? Não sei, vocês fizeram faculdade? Sim. Na universidade de vocês era assim também, que tinha um período que você podia se matricular nas disciplinas e depois não podia mais. Isso, sim. Não era assim? Isso A mesmo. minha era um pouco diferente, mas era por... Acho que é federal de vocês? A minha era a Estadual? universidade. Não, a minha era faculdade estadual. mesmo. É A minha estadual. Isso. E era a mesma coisa. Então, eles não mandaram o código na época. Quando a universidade foi cobrar, não tinha chegado, já tinha fechado a matrícula e eu estava no 7º semestre e não pode, pela lei da universidade lá, fazer intercâmbio no último semestre. Porque você tem que focar no TCC e tal. E aí, 4 anos de vida dentro da universidade, que eu entrei para fazer esse bendito intercâmbio, não deu certo, tchau. Uma coisa interessante também, durante o intercâmbio, na verdade, a minha universidade, esses americanos, eles começaram a vir para o Brasil uma vez por ano para fazer trabalho social e eu me tornei intérprete deles.
Então, todo ano eu viajava com esses americanos no Brasil para ser tradutor. Ficava 15, 20 dias com eles. E era um intercâmbio dentro do Brasil, né? Você dormia com alguém falando inglês com você acordava com alguém falando inglês. No alojamento ficava com os adolescentes. Porque eu entrei muito novo na universidade, com 17 anos. Então, todo ano eu falava, esse ano alguém vai me chamar para os Estados Unidos, alguém vai me dar uma oportunidade. E ano após ano, todo mundo gostava de mim, mas ninguém me chamava. E no final de cada viagem com eles, eu pedia para eles botarem o e-mail, endereço, telefone. Se um dia eu caísse nos Estados Unidos, eu sabia onde ia Tô ficar. chegando aí, né? me arruma um Não é quarto, isso? me arruma uma cama que eu tô indo. E todo ano não eram as mesmas pessoas que vinham, só os líderes que eram os mesmos. Aham. Porque lá era férias de verão. Então, eles convidavam quem queria vir para o Brasil e ajudar no projeto social. Então, eu conheci centenas de gringos, de americanos, dos Estados Unidos todo. Terminei a universidade, sem viagem, sem Nova York. E aí eu tive uma grande oportunidade, que eu comecei a dar aula na escola. Eu contei para a diretora a minha história, meu sonho. E aí ela, Thiago, eu vou pagar essa viagem para você. Simples assim, né? Não precisava nem ter passado por tudo isso. Já é direto lá na porta da mulher. Se eu soubesse, Né? Se eu soubesse. Né? já tava lá. Mas é o que eu falei pra vocês, é o processo. Faz parte, né? E aí ela pagou toda a viagem pra mim, contratou uma empresa de vistos e para poder, né, preencher meu visto e tal. Aí eu viajo pra São Paulo, a primeira vez que eu venho pra São Paulo foi pro meu visto. Eu chego assim, né, com a camisa xadrez, magrinho. Tipo assim, o nosso era seco, gente, só tinha pescoço e joelho. E aí chega assim, todo magrinho assim, com a pasta. Aí, né, você consegue ver, né, um pouco quem tá na sua frente, né, na fila, na hora de ser atendida. A cônsul super sorridente, atendendo todo mundo. Eu falei, ah, meu Deus, graças a Deus que a mulher tá no good vibes hoje, né? Aí, quando chega a minha vez, a mulher nem olha pra minha cara. Ela ficou assim, ó, gente, ela ficou assim, ó, passaporte. Quem vai pagar sua viagem? Rubiana, aqui tá, não precisa. Você vai ficar onde? Vou ficar em teu endereço aqui, não precisa. E os botões pareciam martelo, assim, ó. Pá, pá, pá. E eu aqui, ó, todos os documentos que eu levei, ela não quis ver nenhum. Só pegou meu passaporte. Aí ela pega o telefone do lado, que tem tipo um orelhão, assim. Hoje não é mais assim, né? Aí ela pega o telefone do lado. Porque ela não pediu pra ninguém que tava na minha frente. Aí ela pega um texto e lê, né? Que você não se encaixa no padrão, né, socioeconômico, vai estar nos Estados Unidos. Aí ela lê um texto, que é uma carta feita lá, e seu visto está negado, e devolve seu passaporte. Aí, cara, eu falei, não acredito. Foi bola na trave. Aí eu fiquei muito mal, mas a energia e a força, e o desejo e a beleza do meu sonho ainda me mantinha de pé. Eu vou tentar ir para Recife. Vou para Recife, peguei o resto de economia que eu tinha. Um mês depois eu fui para Recife. E aí foi um homem dessa vez. Ele já me atendeu totalmente diferente, né? Olhou para mim, olhou os documentos, consentia com a cabeça quando eu falava, né? Toda a linguagem corporal dele. Aí eu falei, graças a Deus. E aí, quase no final da entrevista, né? Chega uma moça do lado dele, dentro do guichê lá. E eu não consigo ouvir, porque a gente não ouve, né? Tá fechado o áudio. Mas ela fica só assim, ó. E ele falando com ela era só assim, ó. Eu acho que era alguma superiora dele. Ai, caramba. E aí ele pega o telefone. Não acredito. Aí negou meu visto, de novo. E aí, nesse momento, foi um baque muito forte no estômago. Porque agora eu tava com 21 anos, né? E eu comecei a estudar inglês com 9 lá atrás, né? Então, eu visualizei aquele momento durante muitos anos. Eu visualizei o momento que eu consegui o visto, que eu ia para os Estados Unidos, que ia realizar isso. E aí eu volto para casa e, parece coisa de filme mesmo, né? Eu ligo a TV e tá passando Sessão da Tarde. E aí sabe que filme tá passando? Um Sonho Impossível. Aquele filme que tem um garoto negro que ele é adotado por uma família de americanos, que ele ganha uma bolsa para estudar futebol, que é a Sandra Bullock que tá no filme. Sim. E esse menino ganha uma bolsa para qual universidade? A Ole Miss, a mesma que eu tinha ganhado a bolsa. Tinha passado, né? Quando eu fiz alguns anos atrás. Nossa, aquilo ali me quebrou, assim, eu chorei tanto, assim. Minha mãe estava em casa nesse dia, ela me abraçou, assim, e falou assim, não, filho, pra gente é mais difícil mesmo, mas não desistir não, né? E ali, aquele momento, eu resolvi dar meio que um stop, assim, nesse sonho, porque a minha vida, ela era construída em cima desse sonho. Todos os anos eu vivia... Gente, eu abri a mão até de algumas
oportunidades na minha vida, porque eu falava, esse ano eu vou para os Estados Unidos, eu não vou me envolver com isso aqui, Pode crer. sabe? Eu vivia como se fosse, como se eu merecesse aquilo. E quando alguém fala para você assim, você não se encaixa no padrão socioeconômico, né? Aí aquele soco no estômago, ele vem porque você ouve aquela voz falando assim, você não merece estar aqui. E quando você vem de um lugar onde você não vê ninguém vencendo, é difícil acreditar que você vai ser a primeira pessoa que você vai vencer. E por que vai ser eu? Por que eu? Né? Então essas vozes, elas ficavam ecoando na minha cabeça, então eu resolvi desistir. Né? Às vezes eu conto a minha história e as pessoas falam, nossa, que raiva, por que tem que ser tão difícil para algumas pessoas? Né? Porque quando eu dava aula nessa escola de inglês, dessa professora, eu lembro que tive uma aluna que estudou na New York Film Academy. E o pai dela pagou, ela não precisou passar por nada disso. Né? E beleza, eu falei, deixa pra lá, né? Eu comecei a viver minha vida, eu sempre gostei de escrever, como eu falei pra vocês, de desenhar. Eu comecei a me envolver mais com produção audiovisual. E foi aí que eu fiz os meus primeiros videoclipes, curta-metragem, e tive a ideia maluca de fazer um longa-metragem em Feira de Santana. Fiz uma vaquinha, pedi às pessoas doação e tal, e consegui uma grana pra fazer um longa, sem regras musical, o nome do filme. E aí eu sou ousado, gente. Eu aluguei os cinemas da cidade pra exibir meu filme. Meu filme não foi rodado em película, né? Então eu aluguei um data show lá de Salvador, com um lumen bem alto, um data show de alta resolução. Sim. Fizemos a gambiarra pra conseguir colocar na frente do projetor do cinema. Gente, vendi os ingressos e o filme esgotou a bilheteria, assim. Ficou todas as sessões lotadas, as pessoas sentando no chão pra ver. Porque todo mundo queria ver um filme gravado na cidade, né? E quem foi, gostou e falou, voltou, escolas levaram os alunos pra ver. Foi um grande movimento. Nossa, fenomenal. Né? Entrou pro marco na história da cidade. E depois do filme exibido, eu escrevi em festival de cinema. Para minha surpresa, fui indicado em 7 categorias no Festival Internacional de Cinema. Caramba! E a gente, na época, concorreu com um dos filmes que era da Globo Filmes, né? E dessas 7 indicações, a gente levou 3 estatuetas. Incrível, cara. E a gente foi pro Rio, muita gente da equipe, a primeira vez que andou de avião, né? E a gente vai pro Rio, quando chama meu nome, eu subo ali naquele palco ali, com aquele smoker que eu aluguei. E aí segura o prêmio e... Nossa, foi tão engraçado. Quando eles chamaram o nome do meu filme, eu nem esperei me chamar no palco, eu já subi correndo pra voltar. Sou eu. Foi muito loucura. E aí, assim, depois que eu ganhei esse prêmio, eu me deu aquela vontade de novo de tentar Estados Unidos, né? Porque eu sempre quis ir para os Estados Unidos e eu sabia que se eu fosse eu ia querer estudar cinema. E aí, o que acontece é que eu entro em contato com a escola, que era a New York Film Academy, que há muitos anos atrás eu tinha visto no e-mail, procurando escola de cinema, a Universidade de Cinema de Nova York, eu tinha imprimido a foto de um menino que parecia muito comigo. Imprimi a foto desse menino e colei no meu caderno. E aí eu escrevi assim, né? Um dia eu vou estudar nessa escola. No mesmo caderno que tinha foto daquela família. Eu sempre fazia isso, gente. Eu tenho um monte de caderno lá na minha casa, dos meus sonhos. Aí, eu entrei em contato com a escola, precisa fazer o quê? Para estudar aqui, envia um portfólio, faz tem que fazer uma entrevista, tem que fazer uma prova de proficiência internacional de inglês. E todo esse processo, eu tava ali fazendo os processos e não falei para eles que eu não tinha dinheiro para pagar o curso. E eu passei no processo. Recebi a carta de aceite da New York Film Academy. E aí, o que é que eu fiz, gente? Eu comecei a escrever matérias de jornal como se eu tivesse sido entrevistado, falando que eu ia estudar em Nova York, contando a minha história. E eu fui batendo de porta em porta em todas as editoras de jornais. E eles começaram a divulgar a minha história. Então as matérias que eu tenho todas as matérias em casa. Eu tenho uma pasta com mais de 30 matérias que eu já saí, assim, na minha carreira. Antes, na época, era jornal impresso. E aí as pessoas começaram a contar a minha história, me chamaram pra TV, me levaram pra rádio, veio o Jornal à Tarde, que é um jornal bem forte na Bahia, veio de Salvador, pra me entrevistar. E a matéria o headline era Garoto da Periferia é aceito na Academia de Cinema de Nova York. E aí, isso... Caraca, agora tá acontecendo. Eu vou fazer uma vaquinha, né? E aí eu fui pra TV mesmo, sem vergonha. Gente, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso conseguir esse dinheiro pra estudar nessa escola. Fiz um vídeo em inglês e um vídeo em português, contando a minha história.
divulguei em todas as redes que eu pude. Na época era Facebook. Fui até bloqueado pelo Facebook, porque eu mandava no DM de pessoas que não me Acharam que você era seguiam. spam. Pensava que era spam. Eu fiquei, tipo, eles me bloquearam durante 11 dias, que eu não podia postar nada. Uhum. E minha campanha rodando. E aí, o que acontece? Eu recebi a carta de aceite, né? Tem até uma matéria de jornal bem bonita, assim, que eu tô assim com o braço aberto, assim, na rua da minha casa. E o título é assim, Thiago Rocha vai realizar o sonho de estudar cinema em Nova York. Que é uma foto bem emblemática, né? Um jornal preto e branco, é bem legal. Resultado, gente, eles falam, Thiago, você tem até o dia 30 para pagar o curso, né? E eu já estava 30 de novembro, tá? Aham. Então já estamos em novembro, quando essa carta chegou, Certo. e eu comecei a fazer minha vaquinha. Aconteceu o quê? Que chegou dia 30, quanto é que eu tinha de... O pessoal começou a doar. Pessoas que eu nunca vi na minha vida me ajudaram. Eu tinha 6 mil reais. 30 de novembro. Precisava de quanto? Ah, filho, eu precisava de quase 100 mil. Eu tinha 6 mil reais no dia 30 e eu tava, na minha cabeça, assim, né? É muito jovem ainda, né? Eu tinha o quê? 23 anos. Sim. Eu tava preocupado como é que eu ia devolver o dinheiro das pessoas. Porque as pessoas me viram na TV. Eu tava com tanto medo de ser uma farsa, né? Hoje as pessoas fazem isso de forma gratuita na rede social, mas sem eu... medo nenhum. Pra você entender, assim, a formação que eu tive dos meus pais de honestidade, o que me machucava mais era o medo de como é que eu devolver o dinheiro das pessoas e as pessoas acharem que eu tava enganando elas. Não era nem se não desse certo, Aham. porque eu não sabia quem foi que deu o dinheiro. E chegou esse último dia 30 de novembro, eu fui levar o almoço do meu pai. Eu levava uma marmita, né, pra ele. Eu fui de bicicleta. E tava um dia ensolarado, bem bonito. Do nada começou a chover, assim, sabe? E aí eu parei pra me abrigar debaixo de uma barraca de verduras. Tinha uma senhorinha vendendo verduras. E aí ela olha pra mim e fala assim... meu filho, quando Deus quer, assim, né? Ele manda a chuva de onde não tem. Aí, cara, quando ela falou aquilo ali, parecia que foi uma mensagem de Deus, assim, pra mim. E eu fiquei repetindo assim, quando Deus quer, manda a chuva de onde não tem. Manda a chuva de onde não tem. Levei a marmita pro meu pai e voltei pra casa. E eu passei o dia assim mesmo em oração, assim... meu pai, eu lembro que antes de sair, né, para o trabalho, meu pai entrou no quarto, ele viu que eu estava muito preocupado, ele olhou para mim e falou assim, filho, se eu tivesse qualquer dinheiro no banco eu te dava, eu não tenho nada para te dar. Aquilo ali quebrou meu coração, assim, né, que eu vi no olho de um pai o peso de ele não ter essa estrutura para dar para o filho, né. E aquilo ali marcou, assim, esse momento, o olho daquele pai, sabe? E nessa época eu nem sabia da história da vida dele, mas eu falei, não, pai, fica tranquilo. E ele falou assim, eu até tentei ver se eu conseguia emprestado com o Moisés, que era um vizinho que a gente tinha, que ele tava para vender um terreno, e ele viu se essa pessoa podia emprestar e tal. Mas não conseguiu vender, enfim. E aí a única coisa que eu tinha era a minha fé, porque tudo que eu tinha para fazer eu fiz, gente. Eu fiz o vídeo, eu fiz a campanha, eu aprendi inglês, eu entrei em contato com a escola, eu passei no processo, eu fui para Salvador fazer a prova do TOEFL, eu tirei a nota básica para poder entrar na escola, eu fiz tudo, Tinha tudo, cara. né? Mas tem coisas que às vezes não depende mais da gente, né? E tudo que eu fiz exigiu de mim uma energia comunal, porque não é fácil você continuar acreditando quando os nãos continuam batendo na porta, né? E mais uma vez, quando você não vê ninguém de onde você vem vencendo, acreditar que você vai ser o primeiro é difícil. Mas nesse dia acontece algo meio que diferente, né? Nessa época eu já tinha computador em casa, né? Eu me formei, eu fiz toda a minha universidade sem computador, então eu tinha que fazer os trabalhos na universidade. Mas nessa época eu já tinha internet e computador. E então, no final da tarde, eu ouço aquele assovio do MSN. Sabe quando você recebia e-mail antigamente? Né? Era tipo era uma corujinha, né? Era um pássaro e tal. E aí eu recebo esse assovio lá e eu falei, nossa, chegou um e-mail. Quando veio New York Film Academy, eu falei, nossa, eles vão dizer que acabou o meu prazo. Né? O dinheiro que eu tinha ganhado estava na conta no Brasil, né? Nem tinha nem convertido para dólar, nem sei quanto é que 6 mil reais ia dar. E aí o e-mail tava assim, o início do e-mail, né? Seja bem-vindo à Academia de Cinema de Nova York. Obrigado pelo seu pagamento. Aqui está anexado o recibo de pagamento. Caraca. Suas aulas começam tal data. Se tiver qualquer dúvida, fique livre em nos contactar. Aí naquele momento que a gente para e... Deixa eu ler de novo. What's going on? Deixa eu ver se é pra mim. Thiago Rocha de Jesus. E naquele momento ali, a minha mãe estava em casa e eu falo para ela, mãe, aconteceu um milagre.
alguém viu meu vídeo, ou alguém pagou a escola, não sei, mas alguém pagou minha escola. E aí eu perguntei, eu respondi, mas eu não paguei o curso. Ele falou, uma pessoa aqui nos Estados Unidos assistiu seu vídeo, ligou pra gente e pagou seu curso. Nossa. E aí nessa mesma semana eu falei, mas quem foi essa pessoa? Essa pessoa me liga pelo Facebook, FaceTime. E essa pessoa, ela tava na foto que tava colada no meu caderno. Ele era uma criança naquela foto que eu tinha, né? E hoje já era adulto. E ele assistiu meu vídeo e ligou pra escola e pagou. Ele era filho dessa família que meu pai construiu a casa deles, antes de eu nascer. E aí ele pagou a escola e eu abraço minha mãe, a gente chora junto. E ela fala, filho, eu te falei, pra gente é mais difícil, mas eu sabia que você ia conseguir. E ali a gente se abraça, celebra, comemora, mas a alegria, ela durou pouco, porque mais um medo voltou. Ele pagou meu visto, ele pagou meu curso sem eu ter o visto. Não, ele pagou 100%. Até a escola fala que se você pagar e seu visto for negado, eles não vão devolver o dinheiro. Por isso que você tem que fazer antes o processo. E aí veio o maior medo da minha vida, né? Agora, com tudo pago, e se meu visto for negado de novo? E isso foi dia 30 de novembro. Antes para você fazer a entrevista do visto, você tinha que ter 2 dias disponíveis. Um para tirar foto, outro para fazer a entrevista. Hoje já consegue se fazer tudo num dia só. E eu tinha que conseguir uma vaga em dezembro para fazer a entrevista do visto. E dezembro é um mês muito concorrido. E aí, quando eu entro no site, tinha uma data que era tipo dia 10 de dezembro. É a única data. Só que a escola tinha que enviar um documento realmente chamado I-20, que é um documento físico para você levar para a entrevista do visto para comprovar que você vai estudar lá. A escola? É a escola. Não pode ser e-mail. Tem que ser o documento físico assinado. E a escola falou que era o prazo de mais ou menos 2 semanas para o documento chegar. Só que a única data disponível para o meu visto era dia 10. E aí, o que é que faz? Eu perguntei, não tem como adiantar, não tem alguma coisa? Não tem, infelizmente não tem. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa de muita fé, como eu falei para vocês. Ainda quando eu estava na universidade, meu pai comprou aquela caixa de correio que prende no portão para botar as correspondências. E aí, eu comecei a fazer uma coisa que era assim, ó. Toda vez que eu ia para a universidade, eu colocava a mão naquela caixinha e eu falava, um dia meu convite vai para os Estados Unidos, vai chegar por aqui. E eu criei meio que um ritual. A primeira vez que eu fui ao cinema, também assisti um filme, quando acabou o filme, eu tinha 12 anos, eu corri lá na tela e colei minha mão na tela. Falei, um dia eu vou estar aqui com um filme meu. Quando meu filme foi exibido na minha cidade, eu escolhi aquela sala em específico para eu assistir o meu filme. Naquela mesma sala que eu toquei a tela. E até hoje eu faço isso. De tocar nas coisas e falar, sabe? E visualizar e co-criar. Então, eu agendei a entrevista do visto, mesmo assim. Vai que chegue antes, né? Gente, comprei as passagens, paguei a entrevista do visto e esse documento não tinha chegado. Chegou o dia, na minha cidade não tem aeroporto, então eu tinha que contratar alguém para me levar para o aeroporto. Chegou o dia de viajar para Salvador para fazer a entrevista do visto e pegar o passaporte e ir para Recife. Era mais ou menos eu tinha agendado, o cara ia me levar para o aeroporto às 11 da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e o relógio parecia, cada minuto que passava, eu tinha crise assim de ansiedade, assim, meu coração ficava assim, ó. E eu fiquei sentado na varanda da casa, esperando, porque eu tinha uma fé que ia chegar esse negócio. Gente, deu 10 horas da manhã, 10h07, para ser mais exato. Chega um motoboy na porta da minha casa com esse documento. Caramba. Qual a chance? E até hoje eu tenho esse envelope guardado na minha casa. Um envelope duro. E ele botou esse envelope no mesmo lugar onde eu botei minha mão várias vezes. E eu pego ali... porque pra mim tem que ser tão difícil. Vamos pra Recife. Entrevista do visto. E aí, a pessoa que me atendeu não foi a pessoa sorridente da outra vez. Foi uma mulher. A minha entrevista durou 20 minutos. Ela me entrevistou tudo em português, depois tudo em inglês. Eu levei as matérias de jornal. Ela queria entender por que eu estava indo estudar cinema. Ela não conseguia entender por quê. Se eu era professor, por que eu estava indo estudar cinema? E no final ela olha pra mim e ela fala: que bom que hoje você disse a verdade. Seu visto está aprovado. E aí eu saio correndo do aeroporto, do consulado, com medo dela mudar de ideia. E aí, nossa, foi
eu não consegui chorar naquele momento, porque eu fiquei em choque ainda. Aham. Mas aí eu sentei na praça, assim, perto do consulado, e eu senti todo aquele flow, assim, liguei pros meus pais, falei a história, todo mundo celebrando. E aí, a Nova York chegou na minha vida assim. Eu ainda não tinha onde ficar, nem as passagens, mas a Chegou. minha história passou na TV, um casal de empresários me deu as passagens, e desses americanos que eu fui intérprete, teve um ano que veio uma pessoa de Nova York, eu entrei em contato com ela, eu fiquei na casa, ela falou que podia ficar na casa dela sem pagar nada, e dia 31 de dezembro de 2023, Thiago Rocha embarcou para Nova York. Sabe por quê, meu parceiro, minha parceira? Você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr, mano, nada vai, certo? Eu sei, cansa. Quem morre é o fim do mês. Nossa grana ou nossa esperança. Delírio é o equilíbrio entre nosso martírio e a nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticadas, inchada no ombro e nada vim, nada enfim recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias, irmão, sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. E se você gostou do que você ouviu aqui nesse corte, imagina assistir esse episódio completo. Vou deixar aqui o link para você e eu te espero lá.